Olá, gente, boa tarde. Começando mais uma live, mandar o convite aqui para Grazi. Vamos lá. Peraí. Isso. Esperar um pouquinho, daqui a pouco ela entra. Daqui a pouco mais gente entra também. Olá, boa tarde. Estou esperando a Grazi já entrar já para a gente começar a nossa live. E, bom, já vou fazer um convite para vocês do meeting. Muita gente já está sabendo, outras não, enfim. Boa tarde. O meeting é um evento que nós do Amar Acolher, né, da Jornada das Emoções, estamos fazendo. E vai ser dia 25 e 26 de outubro, tá, gente? Lá em São Paulo, no Mercury da Bela Vista. E a Grazi aqui. E vai ter a Micaela falando sobre parentalidade consciente. Vai ser um encontro muito gostoso, muito legal. Olá, oi Grazi, tudo bem? Oi, tudo? Tudo jóia? Como é que você tá? Tudo jóia. Gente, a Grazi tá viajando. Onde você está agora, Grazi? Eu tô em Lisboa. Qual o horário daí? Aqui é 18 horas. Aqui é 2, então Depois que eu estamos tô a tomando um par. cafezinho da tarde já. Delícia. Gente, bom, olha, Grazi, primeiramente, obrigada, viu? Por você ter Eu que aceitado o agradeço. convite, por você estar aqui com a gente. A Grazi tem várias formações. Ela é terapeuta transpessoal, ela é facilitadora da jornada das emoções, coach de pais e filhos, escritora, educadora parental e mais outras formações. Um monte, vasto o currículo dela. E a Grazi, a gente está viajando pelo mundo, né, Grazi? Tô. E ela está viajando, ela vai contar um pouquinho sobre a viagem dela, como está sendo, e a visão que ela está tendo sobre a parentalidade em diversas culturas, em diversas regiões. Né? Conta pra gente por que você decidiu ir, como é que foi isso? E você tá com a família também, né, Grazi? Então, eu tô com o meu marido e com o meu filho. Meu filho tem 5 anos. 5 anos. E então, a gente resolveu aquela coisa de sonhos de períodos meio sabáticos, né? E a gente sempre teve um sonho de viajar, de fazer um mochilão por aí. Só que, por conta do trabalho, enfim, a gente nunca teve essa oportunidade. E a gente começou um planejamento há mais de um ano atrás, para realmente fazer esse período. Mas a gente sempre teve o receio de como seria fazer isso com uma criança de 5 anos, né? Uhum. E por incrível que pareça, está sendo uma grande surpresa para nós, principalmente em perceber o nosso filho com outro olhar, porque a gente às vezes tem um olhar para os nossos filhos tão diferente do que realmente é, sabe? Eu particularmente estou muito surpresa. Porque a gente vive num cotidiano, no dia a dia, trabalhando, e se a gente parar para analisar o período que a gente fica com os filhos, é muito pouco durante a jornada dentro da nossa rotina. Então, às vezes, a gente acha que eles não são capazes de enfrentar certas coisas pelo nosso olhar, né? E para a gente está sendo uma grande surpresa das habilidades que ele tem nos mostrado durante esse período. E aí o meu marido queria estudar algumas coisas da área dele, ele é da área de tecnologia, então é muito diferente da minha área. E eu aproveitei também nesse período para colher material para o próximo livro que eu quero escrever, que é sobre a conexão familiar. Então, poder olhar o que muda em diferentes culturas, o que muda, se não muda, né? Porque às vezes a gente acha que é diferente e no final é tudo igual. Então, foi justamente para a gente ter esse olhar
das culturas, do que muda as relações familiares, como essas famílias se conectam, como é a rotina dessas famílias nos outros países, né? Sim. E quanto tempo que você tá, Grazi? Eu já estou há 2 meses e meio, mais ou menos. E você vai Eu ficar ainda quanto? tenho mais 2 meses e meio, mais ou menos, à frente para ficar fora. Nossa, 5 meses o total que É, você já é. fazer. E para onde que você já foi? Então, a gente começou por Orlando, tirando férias, né? Foi É a um lugar que parte. não dá para perder, não dá. Essa foi uma parte muito boa. Eu vou te dizer que foi a parte que eu mais gostei até agora, né? Mas tudo bem. Mas esse foi um período muito de férias, porque daí eu vinha de uma jornada de trabalho muito intensa e realmente eu resolvi ficar 20 dias sem trabalhar mesmo. Então, porque aqui eu também estou fazendo outros projetos, mesmo online, a gente não vai parar, né? E lá eu realmente fiquei 20 dias sem fazer nada, só curtindo a família. Então, eu fiz Orlando, fiz Miami, São Francisco, Las Vegas, Los Angeles e estou em Lisboa agora. E semana que vem, na quarta que vem, eu vou para Madrid e depois Valência, porque daí eu vou fazer uma formação em Valência de medicina emocional. Que legal. E então também é uma outra vivência lá na Espanha. E aí depois eu ainda não sei por onde eu vou, porque a gente não roteirizou, Não. justamente para sentir. Eu só sei até Valência, aonde eu vou. Depois eu tenho intenções, mas eu não tenho ainda certezas. Que gostoso, Grazi. Grazi, em relação ao teu filho, que você falou Uhum. que ele criou várias habilidades, né? Fala um pouquinho pra gente o que mais te surpreendeu nele. A, o que mais me surpreendeu foi a capacidade de se adaptar a qualquer ambiente e a qualquer circunstância, principalmente porque eu tinha um olhar que ele era uma criança que precisava de rotina. Saiu completamente E, agora, e, né? a- e assim, tanto que a gente começou um trabalho com ele 2 meses antes da viagem, para ele entender esse processo, porque eu tinha um receio que a gente ia passar 20 dias, ele ia me dizer, eu quero voltar para casa, né? Acabou as férias. Sair E da daí ele, Disney, tá bom agora. então, deu, né? Vamos voltar para casa, eu quero a minha escola, os meus amigos, os meus brinquedos. E, e a gente começou a falar com ele sobre o assunto, que a gente tentar fazer com que ele entendesse a mensuração do tempo, de qual era o tempo que nós ficaríamos fora. E eu vou te dizer assim, ó, que quando deu uns 40 dias, eu, particularmente, eu estava um pouco em crise. Eu queria a minha rotina de volta. Eu queria voltar para minha casa, para minhas coisas, para o meu trabalho, para tudo. Então, às vezes, eu comecei a perceber que às vezes é aquilo que a gente precisa e a gente está refletindo neles e achando que eles precisam a mesma coisa do que a gente. Grazi, às vezes eu percebo que eu vejo assim as minhas dores, às vezes, sabe, de criança, e que eu reflito tanto nas minhas filhas. E aí, a hora que eu me pego pensando nisso, eu falo, opa, eu acho que isso é meu, não é Uhum. delas. Deixa eu tentar ver o que está acontecendo nisso, como elas estão. E eu vejo que elas passam, que é tranquilo, que não é aquilo, que é mesmo o meu olhar, né? As minhas dores, a Uhum. minha necessidade que eu ponho nelas, que eu reflito nelas. Não, justamente, e aí eu percebi isso muito claro, né? Outra coisa que eu percebi, por exemplo, desconstruir um pouco dentro daquilo que a gente tinha enquanto um padrão de família, por exemplo, andar de carro todos os dias. A Tá? gente não andava de carro todos os dias porque nem todos os lugares a gente tinha carro. Uhum. Então, poder mostrar que a gente pode viver diferente, com menos, de uma forma diferente. Então, trabalhar isso nele na questão de mensuração de valores,
das coisas, onde eu não posso gastar a todo momento, onde eu tenho que economizar, onde eu não tenho alguns recursos disponíveis. Porque eu lembro que em Miami tinha bastante transporte público de fácil acesso. E a gente optou por não locar carro e ficar andando de transporte público. E o primeiro dia ele disse, cadê o carro? Eu disse, não, a gente não tem carro aqui. Ele, então nós vamos de Uber? Eu disse, não, nós vamos de trem. Daí ele, como assim de trem? E aí ele foi até o trem resmungando, eu juro para vocês, ele foi resmungando, que ele estava muito cansado para caminhar até o trem. Isso foi no primeiro dia. No segundo dia ele já não dava mais bola para aquilo, e ele já ia bem faceiro, porque a gente fazia daquele caminho um caminho divertido, de olhar, de observação. Então, o quanto a gente pode trabalhar isso neles, de perceber que nem sempre os recursos que a gente tem vão estar sempre disponíveis, Sim. né? E isso eu acho que foi muito legal, essa questão de eu chegar no supermercado e não comprar tudo aquilo que a gente sempre trabalhou isso com ele, mas na viagem a gente tinha um orçamento para seguir. Aham. Então a gente tinha que ser muito assertivo nas coisas que a gente ia fazendo, porque a gente tinha que seguir o nosso orçamento. Isso Aham. para nossa família também foi muito bom, porque a gente estava acostumado a viajar de férias. E quando você viaja de férias, é muito diferente. Porque viagem de férias você vai nos melhores restaurantes, você vai em todos os passeios. Então a gente não podia fazer isso todos os dias, porque a gente, Viagem. senão, a gente tem que voltar para casa no primeiro mês, Sim, viagem de né? férias se dá o direito, né? Você sabe que você tem um planejado Exatamente. uma semana, 15 dias, 20 dias, enfim, mas você se dá o direito a isso, porque você está de férias. Exato. E aí, nesse período, como era um período longo, a gente tinha que fazer um orçamento, tenho que cozinhar em casa, eu tenho que fazer coisas de uma rotina normal, e a gente elegeu algumas coisas que fariam muito sentido a gente visitar. E a gente procurou mais fazer passeios em locais públicos, então, tipo parques, praia, coisas que não envolvessem valores, né? Aham. E para ele tem sido assim, ó, ele já pergunta, agora ele pergunta assim, quando ele quer anular, isso custa muito? Coisa que antes parecia que ele não tinha noção, né, de se custa ou se não custa, né? Porque a gente estava dentro de uma rotina da nossa casa que não se tinha tanto esse controle do que vai gastar, ou também a gente não passava isso de uma forma tão explícita para ele. Principalmente nessa questão de compras de brinquedos, porque você está viajando, ele olha um monte de coisa diferente e Sim. ele quer comprar um monte de coisa, né? E primeiro, a gente não tem como carregar, a gente dizia isso para ele, né? Não temos como carregar porque a gente está em viagem, a gente tem uma bagagem e vai dar excesso de bagagem e a gente vai ter que pagar mais. Então, tem coisas que não dá para carregar. E eu sempre tive uma prática, dos lugares que eu ia, eu sempre levava algo do lugar, mas que fosse natural, uma pedra, algo que fosse natural do lugar, porque eu gosto de carregar a energia do lugar. Uhum. E isso ele começou a perceber de mim, e os lugares, ele chega assim numa praia, chega num lugar onde tem recursos naturais, ele começa a olhar e diz, mãe, vamos procurar a nossa lembrança deste Sim. lugar. Então, ele tem buscado ter um olhar diferente de buscar recursos naturais, dessa coisa do consumismo, de comprar tudo que é brinquedo. A gente deu um orçamento para ele e que ele tinha aquele valor que ele poderia comprar de lembrancinhas que ele queria no período da viagem. Então, a gente foi dizendo, você for gastar isso, custa tanto, e vai sobrar tanto, e depois, se lá na frente você quiser, não vai ter. Então, faz sentido a gente fazer perguntas, né? Faz sentido? É muito importante para você isso? E aí tem horas que ele parava, analisava e dizia, não, não faz sentido, mãe. Eu vou esperar para ir ver em outro local. Aham. Né? Então, eu acho que são coisas que a gente nunca trabalhou no nosso dia a dia em casa. Bem E que bacana.
Isso, né? Que experiência que ele tá tendo, né? E vocês, né? Eu acho que e assim, eu sempre falei assim, que se falar de conexão familiar dentro do nosso habitat, dentro da nossa rotina, dentro da nossa casa, da nossa zona de segurança, é uma questão, mas que nem a gente que saiu, não é tão fácil assim, porque é importante a gente se conectar, mas, por exemplo, quando a gente entra numa imersão familiar, onde a gente vive 24 horas do dia junto, tem dias assim que é muito difícil, que Imagina. eu olhava e dizia assim, meu Deus, cadê eu? Cadê eu enquanto um ser individual sem ser mãe, sem ser a mulher, a profissional, né? E eu eu vou dizer que agora eu estou numa zona boa, mas eu tive uma montanha russa de emoções nesse período. Porque o primeiro período de férias, ok, foi maravilhoso. Depois, eu entrei numa região meio desconfortável em relação a isso, e eu tive que buscar um olhar, inclusive, empático para eles, para o meu marido, para o meu filho, e para a situação, e buscar o melhor daquilo que a gente se propôs, né? Uhum, uhum. Porque às vezes as pessoas têm essa visão, tipo, você está 24 horas do dia junto. E meu Deus, que delícia! Né? Mas, gente, ser só mãe, ser só imersão familiar, para algumas pessoas não vai satisfazer. E isso eu fiz uma relação com a questão da culpa. Porque eu sempre trabalhei muito e tive pouco tempo em casa. Depois de faz uns 3 anos que eu comecei a diminuir o meu ritmo de trabalho e estar meio em casa e meio trabalhando. Então eu tinha um equilíbrio e eu estava achando ótimo. Mas eu nunca consegui me livrar daquela culpa de antes dos De primeiros ter. 2 anos que eu fui muito ausente. Uhum. E nesse período eu fiquei pensando que se eu tivesse sido 100% presente, será que teria sido tão bom? Porque eu teria me anulado, eu teria talvez descontado as minhas frustrações naquela relação com meu filho. Sim. Então, a gente ter essa aceitação de que a gente vai fazer o melhor possível e se livrar um pouco dessa culpa. Eu vou te dizer que depois desse período eu me livrei da culpa daqueles 2 anos. Eu vi que eu fiz a melhor opção que eu podia e mais saudável para minha família, porque a opção de ser só mãe 24 horas por dia não me satisfaz, consequentemente não ia satisfazer o meu filho, porque a minha frustração bem possivelmente iria transparecer. Você não ia conseguir fazer ele feliz, você não ia estar inteira, né, Grazi? Exato. É muito complicado mesmo. A gente tá. A mulher tem vários papéis, né? Uhum. Mulher, olhar para ela, tem a mãe, tem a profissional. E aí, a gente tem que ter sempre buscando o equilíbrio. Lógico que tem algumas mulheres que dão muito bem só na maternidade, por exemplo, durante casa, que Uhum. tá tudo bem, é o perfil de cada um, né? Só que acho que quando você vem de uma carreira, trabalhar, de repente você teve filho, e aí se você para tudo, às vezes por um período curto, eu parei no meu primeiro ano, depois que eu tive minha primeira filha nasceu em outubro, fiquei sem trabalhar até em julho. Eu lembro direitinho, assim, que o meu marido falou assim para mim na época, não dá para você ser sua mãe. E cadê as outras? Cadê você? Cadê seus outros Uhum. papéis? Falei, poxa, é verdade. Não dá para eu ser sua mãe. E agora? O que eu vou fazer? Né? Aí voltar todo o olhar, porque é muito importante isso. Uhum. Muito, senão a gente Uhum. não tá inteira para cuidar de ninguém. De Não, ninguém na família. quando eu me dei conta disso, sabe, no período ali da viagem que eu estava sendo só mãe e que isso não me completava, eu disse assim, gente, por que então toda aquela culpa antes, né?
Eu fiz uma reflexão assim imensa dentro de mim sobre aqueles primeiros 2 anos. E eu lembro que quando eu fiquei 4 meses em casa, mas eu fiquei trabalhando, então eu não fiquei inteira Uhum. naqueles 4 meses. Quando eu voltei, o primeiro dia que eu voltei oficialmente a trabalhar, e eu lembro assim, de sentir um alívio, de me reencontrar. Só que eu não tinha coragem de dizer isso para as pessoas, porque parecia que eu tinha um olhar julgador, que tipo, meu Sim. Deus, você prefere trabalhar com seu filho. É. E tanto que eu sempre me conectei muito mais com o público materno, mas das mães empreendedoras, das mães que têm a sua vida, sua jornada de trabalho, porque eu me identifico. Não que eu não me identifique com as mães que são 100% mães, mas eu acho que é um dom. Essas mães que conseguem se entregar 100% à maternidade e viver a sua vida feliz nesse contexto, eu admiro, porque eu não consigo, né? Eu para mim é um dom. Eu conversando com uma colega de curso aqui, ela me disse, sabe que eu sempre sonhei, eu cresci me preparando para ser mãe, para ser o meu único sonho era construir uma família. Eu disse, Olha. gente, que lindo isso, porque parece que ela já vem com essa história da família dela muito enraizada. Eu acho lindo isso, mas eu não conseguia me identificar dentro desse perfil. E com certeza eu me sentia meio, às vezes até meio excluída, porque eu queria ter minha vida normal. Mas eu fui aprendendo com a maternidade, tanto que eu trabalhava muito e aos poucos eu sentia a falta de estar junto com meu filho. E aí eu fiz há 3 anos atrás essa escolha de mudar a minha jornada profissional para poder ter um equilíbrio e Sim, ter sim. um período mais presente em casa, né? Uhum. Isso que é Então importante. eu acho tudo é um período, é um processo de escolha. E tá tudo bem se você escolhe estar em casa, mas se isso te faz bem. Tá tudo bem se você escolhe se dedicar ao trabalho. E tá tudo bem você manter essas duas coisas equilibradas. Eu acho que isso tem que ser genuíno, tem que ser um processo de escolha que esteja bem para você. E até isso, assim, pegando um gancho que a gente que eu estudei aqui na parentalidade consciente, a gente fala sobre a questão do não esforço. Tudo que Uhum. a gente precisa se esforçar muito, né, dentro do nosso processo da parentalidade, também não faz bem, porque a gente precisa respeitar as nossas escolhas também, não só pensando na necessidade do nosso filho, mas na nossa necessidade. Isso é se respeitar enquanto mãe, enquanto processo materno mesmo dessa família, porque se Uhum. eu só fizer em prol do outro, como que eu fico, né? Sim. Como que eu entrego, né, esse amor se eu estou abrindo mão de mim mesma, né? Uma das coisas que mais me encanta na parentalidade consciente é o limite, sabe? Então, o Uhum, meu limite, né? Porque de uhum, repente, quando assim, a gente é mãe, parece que a gente recebe tantas informações, e aí todo mundo fala tanto que mãe faz tudo, mãe é isso, mãe é aquilo. Mas não, espera aí, o meu limite, eu voltar uhum, um olhar para mim, né? uhum. E essa lei do não esforço eu acho muito bacana. Eu costumo perguntar assim para mim, tá leve para mim? E eu acho que a gente pode levar isso para todo ramo da nossa vida, né? Toda a Com nossa vida. certeza. Aquilo tá leve? Deixa eu parar, pensar, analisar, entrar num momento de mindfulness lá. Tá leve ou tá pesado? Se tá pesado, acho que tem um esforço. Então, o que que tá acontecendo aí? Como que eu posso estar naquela situação leve? Uhum. E, Bem bom, isso. entrando nos assuntos de parentalidade, né? Como é que foi que você viu aí ao decorrer ao redor do mundo? Como que é essa parentalidade? Como que essas conexões? É diferente, não é? Qual que um pouquinho, fala pra gente um pouquinho sobre sua conclusão, se tem alguma conclusão. Então, eu percebi assim, nos Estados Unidos,
um pouco diferente, né? Ó, meu filho chegou aqui, ó. Oi, Ah! como é que chama? Como é que você chama? Ela tá perguntando. Fala alto pra ela escutar. Então, nos Estados Unidos, eu fiquei assim, muito, não sei nem dizer a palavra, meio inquieta com as relações. Inquieta. Inquieta, porque eu achei as crianças um pouco apáticas. Ah, é? E aí, eu ia nos parques, observava, eu fui em alguns eventos que tinham crianças, e essas crianças não eram muito diferentes das nossas. A gente até, eu comentava com alguns amigos que eu encontrei, disse assim, que estranho, eles, tipo, se fosse o meu filho a estar aqui, ia estar pulando, rindo, correndo, tal. Não, as crianças ficavam extremamente paradinhas, é, não tinha episódios de birra, eu não vi nenhum, para ser bem sincera, eu não vi nenhum. E teve um dia que eu fui num evento da NASA que era para ver os lançamentos do foguete, e era numa praça. E aí tinha uma pessoa explicando como é que ia ser, enfim. E aí tinham várias famílias com seus filhos. Elas colocavam uma canga e os filhos, juro para ti, os filhos ficavam naquela demarcação, sentadinhos, sem se mexer dali. Eu só via as mães trocando os livrinhos, às vezes elas trocavam os livrinhos. E eram tudo famílias grandes. Famílias grandes, porque eu digo assim, era tudo dois, três, quatro. É, eu vi poucos de filho único nos Estados Unidos, poucos. A maioria eram sempre dois para cima, mas a grande maioria que eu vi era de três. Eram famílias grandes. E essas questões das crianças, porque eu, nesse dia da NASA, eu fiquei sentada ali observando. O meu filho jura que ele ia ficar sentado ali esperando. Ele estava lá no meio da praça, correndo, fazendo milhões de Brincando. coisas, né? Eu acho que só dava para ouvir a voz dele. Mas a maioria das crianças era naquele perfil, sentadinhos, assim, as mães não mudam muito o tom de voz. Daí eu fiquei meio assim, sem entender como que funciona esse processo. Nos restaurantes eram da mesma forma. Então eu percebia uma sensação que me dava eram de crianças mais apáticas mesmo, de parecia que sem energia, sem aquela energia infantil que a gente está acostumada de ver crianças rindo, Brincando, correndo. alegre, brincando, correndo. Não, eu não vi isso. E inclusive nos parques, né? E assim, por exemplo, em Miami eu vi poucas famílias, poucas, Ah, assim, com é? crianças, poucas, bem poucas. E eu frequentei muitos parques, em horários muito diferentes. Jura? E aí na praia vi alguns, mas aí também era o mesmo perfil. As crianças ficavam ali sentadinhas, fazendo castelo de areia, se mexiam um pouco, era meio estranho, não conseguia entender. Aqui em Portugal, eu já percebo a mesma energia, já Das percebo nossas. da nossa. Crianças com mais energia, brincando, cenas de birra, aqui eu ainda não vi, não vi nenhuma, né? Mas o que a gente comentou é que em Portugal não tem essa questão da lei da palmada, sabe? Aqui eles beliscam, tipo aquelas coisas de parate quieto, assim. Ah, é? Aham. Então, eu acho que as crianças também têm essa coisa da relação meio do medo, sabe? Uhum. É Esses dias eu cultural. é bem cultura e aqui eles são, eu vejo a fala meio dura também. Só que eu já fiz mais calma. Aí você achou as mais com a fala, com a fala meio mais dura, mais Uhum. ríspida. Isso. E assim, dos lugares que eu fui, foi o que eu mais percebi.
entre Estados Unidos e Portugal. Eu não sei agora na Espanha se tem alguma diferença, daí eu vou poder dizer para vocês, mas os dois países que eu passei foi o que eu percebi. Né? Os Estados Unidos é muito estranho, a relação em si, eles são um país muito intolerante e inflexível. E eu acredito que eles passem isso na educação para os filhos também, de uma certa linha muito. Até em São Francisco, eu fiquei do lado de uma escola. E essa escola tinha um horário que você podia usar o espaço público da escola, então o parquinho e tal. Então eu aproveitava, era a partir das 5 da tarde. E a escola terminava, acho que tipo 5h40. Eu aproveitava para ir às 5 da tarde para ver a hora que os pais iam buscar e para ver se ficavam brincando no parquinho, mas eram pouquíssimos que ficavam brincando, Os pais, com as os pais com as crianças. Ao mesmo tempo, o que eu percebo? Eles trabalham muito forte a questão da autonomia, do tipo, a criança. Teve um caso que eu vi um menininho, acho que não devia ter 2 anos, naqueles brinquedão, assim, e a mãe estava ao longe, assim, sentada, observando, e o menino naquele brinquedo que tinha várias partes muito altas, e ele brincando sozinho. E eu olhava, porque eu comecei a ficar preocupada, para ver com quem que ele estava, porque ele ia muito próximo das áreas que poderia cair. E eu comecei a ficar meio nervosa, procurando quem era a mãe que aquela criança estava sozinha naquele aquela brinquedo. sozinha. E aí eu vi que a mãe estava sentada e ela falava, dava alguns comandos para ele, mas eles trabalham muito forte essa questão da autonomia e, e eles não ficam assim, né, nessa coisa meio de proteção, né? Eles têm uma outra forma de condução, assim. Você acha que eles seguem a linha mais autoritária, assim, na educação? Mais. E é isso, assim, em geral, assim, do próprio país eu percebi as pessoas muito inflexíveis. Se é assim, não tem como ir assim, ladinho. Então, e eu acho que eles devem refletir isso na educação com os filhos. Então, Com certeza. talvez seja aí, é dessa forma que os filhos ajam, por isso que me parece um pouco diferente a personalidade das crianças. Vi nos Estados Unidos bastante crianças com necessidades especiais, bastante crianças, mas bem inseridas num contexto ditos normais com outras crianças, sem Sim. exclusão, sabe? Isso eu achei Legal. bem legal, bem legal. Inclusão é bem trabalhada. Uhum, achei bem interessante. E então foi isso que eu percebi até o momento. Eu não consigo ainda ter E uma em Portugal as famílias são numerosas também? Não, não tanto. Eu até troquei uma ideia porque assim, no curso eu conversei com algumas mães e eu vi que a maioria tinha 2 filhos, 3 filhos. E aí eu perguntei se é comum famílias numerosas assim. Elas disseram que não, que elas são exceções, que a maioria é de um filho só. Um filho só. Daí porque me chamou a atenção, que a grande maioria que se apresentou tinham 2, 3 filhos. Daí eu fui perguntar, né, se era comum aqui, elas me disseram que não, que é em torno de que a maioria é um filho só. Bacana. Grazi, e sobre a parentalidade consciente? A Grazi fez um módulo, né, com a Mia, Uhum. que vai vir aqui para o Brasil com a gente em outubro no Meeting, 25 e 26. E como que foi sua experiência? Fala um pouquinho da parentalidade. O que que você achou Então, bacana? O que você aprendeu? dentro da relação da parentalidade, uma das coisas que mais me chamou a atenção, que ela fala sobre Eles têm um método que eles aplicam aqui que se chama o método laser, que e aí é muito focado na necessidade da criança.
não no comportamento da criança. Isso eu achei muito interessante, porque todas as formações que normalmente a gente estuda está muito focado no comportamento e Sim. não na necessidade. E isso foi algo para mim muito revelador, assim, de enquanto olhar para essa criança, Ela vai fazer né? parte do laser aqui pra gente no meeting também. E esse método laser é crianças e adolescentes também, né? Na verdade, o método laser ele serve para qualquer pessoa. É a forma como você. São quatro energias: a energia laranja, energia vermelha, energia azul e energia verde. Cada energia tem uma necessidade. Então, a forma como a pessoa se comporta é de acordo com a necessidade. E aí a grande questão foi que ela traz é que a gente não pode. Normalmente a gente está focado num método, num processo para chegar a um resultado. E no laser é diferente, é você desconstruir isso, é você olhar justamente somente para a necessidade e não ficar focada nesse método, no processo para mudar comportamento. Né? E foi muito legal esse método, eu acho, e assim, e o método não é engessado. Todos nós temos todas as energias. Olha, isso eu não sabia. Bacana. E isso é interessante, porque ele se assemelha à teoria dos temperamentos, que é aquele do Sim, fleumático, colérico, sanguíneo. Tá. parecido, mas não é igual, ele é diferente. Mas aí ele traz isso, de que a gente a gente tem todos, mas muitas vezes a gente está em situações diferentes, em necessidades diferentes, e aí a gente está com um De tipo característica. mais predominante. Então, por exemplo, eu me identifiquei muito com a energia vermelha Aham. enquanto profissional. Eu me Tá. identifiquei muito com a energia laranja enquanto relações pessoais. E eu me identifiquei muito com a energia verde quando eu entro no meu caminho de autoconhecimento. Então, eu me percebo em vários momentos com uma Com as energia, energias. E né? é assim, porque o temperamento você é, né, de uma maneira, você tem um temperamento e você tem os outros também, dependendo quando você está vivendo, tem o primário, tem o secundário. O método laser é assim também, você é, por exemplo, você tem a energia vermelha. Você é Uhum, característica da energia vermelha. Só que também você uhum. tem outros. É assim também? É. E aí, assim, tem uma questão que muitas vezes você, no meu momento, estar bem, eu estou numa energia vermelha e no momento não estou bem, né? Na minha sombra, eu estou, por exemplo, eu identifico meu filho. Meu filho é uma energia laranja. Mas quando ele não tá bem, ele vai para o vermelho de uma forma, né, que é, eu consigo perceber ele nas duas energias, mas quando ele não tá bem, ele fica no vermelho. Quando ele tá bem, ele fica no laranja. Então, Entendi. é bem interessante. E a outra questão que ela trabalha muito forte é você focar na autoestima da criança. A autoestima é a base de tudo. E uma coisa que para mim foi muito reveladora, que eu nunca tinha pensado por esse ângulo, da diferença da autoestima e da autoconfiança. Sim. É porque Porque eu tô falando, é que eu já li o livro dela e eu escuto muitos uhum, podcasts dela, que eu sou fã dela. Então ela já falou aham, muito isso no podcast, aham. no livro. E aí porque fica muita gente às vezes acha que é a mesma coisa, mas não, eu posso ter uma coisa e não posso ter e não pode, e tem outra que eu não tenho. Sim. Então, isso ficou bem claro para mim, essa questão da autoestima, do quanto a gente precisa trabalhar essa autoestima.
Inclusive, a gente foi dividido em grupos e cada grupo está trabalhando um tema. O meu grupo está trabalhando o tema da autoestima. E a gente vai fazer uma oficina, um workshop com todo o grupo na sexta-feira. E eu escolhi a autoestima porque eu achei que era a base de tudo para conseguir. Porque através da autoestima você consegue desenvolver as outras habilidades. Através da autoestima, você desenvolve a autoconfiança, né? Exato. É porque a autoestima é para dentro e a autoconfiança é para fora, é o externo, é para o outro, né? É a ação que eu consigo fazer, né? Porque se eu não estiver bem, se eu não tiver autoestima, eu não consigo fazer a ação. Ou se eu fizer a ação e a ação não der certo, como que eu fico se eu não tenho autoestima? Sim, sim. Então E é muito importante isso. muito. E assim, a maioria das vezes não. Muitas vezes acontece, acredito, né, no meu ponto de vista, que acontece isso, que às vezes nós vamos nos mascarando tanto, com tantas máscaras, e a autoestima não tá legal, mas a gente cria uma autoconfiança muito grande, e a gente vai indo com essa máscara da autoconfiança. E se você Justo. não se conectar, não tiver um caminho do autoconhecimento mesmo, né, desenvolvimento pessoal, talvez você passe uma vida inteira sem perceber isso e só tendo as consequências disso. Perfeito, justamente, é bem isso. Tem pessoas que vestem uma máscara que você olha e diz assim, meu Deus, como ele tem uma autoestima elevado. E muitas vezes está numa máscara autoritária para poder se esconder, se vestindo dessa forma para esconder todas as suas dores, todos os seus medos, suas angústias que tem guardado, né? Para E sobreviver, né? justo. Então, é muito diferente. Isso foi uma coisa que me trouxe muito um olhar diferente sobre, e também um olhar para a minha própria maternidade em relação do quanto a gente. Porque ela fala assim: tem horas que a gente coloca a criança fora do círculo familiar. Horas a gente coloca a criança ao centro do círculo familiar e o ideal dentro da parentalidade é ela estar junto do círculo familiar. E aí, por exemplo, eu fiquei ruim quando eu vi esse conceito e olhei para minha maternidade, porque eu disse, gente, tem horas que eu realmente, o comportamento dele é porque ele está tentando entrar no círculo e a gente exclui. Por ser uma Ele quer fazer criança. parte, exatamente. E aí tem horas que a gente faz dele um rei e ele fica ao centro do negócio, a gente faz as vontades, né? E o ideal é que ele fique no circo. Daí eu até comentei com ela, eu disse, olha, se eu pudesse escrever hoje a minha maternidade, a minha tá num bolo, a hora tá aqui, a hora tá ali, a hora tá lá. Tem horas que eu acho que eu tô super bem, hora eu acho que eu tô péssima, que tô deixando pra fora, hora eu crio um rei, né? E aí foi libertador para mim, porque tem muitas profissionais, inclusive ela trouxe essa questão que é justamente assim: quanto mais a gente tem consciência, mais a gente consegue fazer com que o nosso filho, a nossa parentalidade, seja esse flow, esse fluxo, sem estar fora e sem estar no centro. Mas é um processo e a gente nem sempre vai conseguir manter sempre o flow. Horas vão acontecer dessa forma. E isso me deu um certo alívio, do tipo assim, bem, acho que estou no caminho, né? Então, o quanto mais consciência a gente tem, menos a gente erra, porque a gente começa, por mais que eu vou lá, dou um estopim de raiva lá, dou um surto, dou uma de mãe doida, dou um grito, eu começo a ter consciência, poxa, por que eu fiz isso? Automático, já vem a reflexão. Eu não estou fazendo inconsciente. Então, na vez seguinte, eu já consigo controlar isso. Então, eu acho que esse processo é você
entender que a parte do autoconhecimento, dessa consciência, e a gente vai evoluindo. Se a gente um dia vai ser 100%, eu não sei, porque somos seres humanos. E Sim, nem todos passiva os de dias a erro. gente e nem todos os dias a gente está bem. E nem todos os dias a gente toma a decisão correta, a gente tem a atitude certa. Então, eu acho que a grande chave é entender que a gente pode ser cada dia melhor do que o dia anterior e que a gente, quanto mais busca entender, quanto mais a gente tenta entender a necessidade dos nossos filhos e respeitando as nossas próprias necessidades, a gente consegue viver uma relação mais harmoniosa, mais afetuosa, mais consciente. Sim, sim, lindo, Grazi. Eu acho isso também. E isso é o que, que mais me encanta na parentalidade consciente, é tudo isso, por conta de nós somos humanos, nós somos passíveis de erros. O humano não é uma exata, né? Então o resultado não é aquele. A Uhum, gente não é aquele resultado, os nossos filhos, né? É a mesma família, tá, mas ele tem as vivências dele, tem o olhar dele, então também não vai ser exato. E a gente junto vai construindo, dia após dia. E aí a gente pode ser o melhor do que a gente foi ontem através das ferramentas que a gente tem. E aí vamos olhar uhum. para frente, vamos construir isso daqui para frente, né? E é Eu olhar para imagino. essa caixinha de ferramentas que a gente vai colocando dentro, porque cada dia a gente vai botando uma coisinha nova nessa caixinha de ferramenta. E aí você Uhum, olha assim, deixa eu dar uma olhadinha nessa minha caixinha que eu tenho aqui para usar hoje. Porque é isso, é olhar isso. e cada um vai poder entregar as ferramentas que tem. Então, se a gente não tem algo, a gente tem que procurar, né, se desenvolver mais e conseguir entregar mais uma ferramenta ali, porque isso faz parte da nossa jornada familiar, da nossa jornada enquanto ser humano, respeitando que dentro da parentalidade a gente não tem essa hierarquia. Eu entendo muito como somos companheiros de viagem, companheiros de jornada, e que juntos a gente está descobrindo esse caminho, porque eu tenho um filho só. Ele foi a pessoa que me ensinou a ser mãe, porque eu não tive uma capacitação para ser mãe. Então, assim como eu ensino ele a ser um bom filho, então a gente está junto caminhando para essa relação. Então, eu não sei ser a mãe perfeita, né? Porque eu estou caminhando, eu estou aprendendo. E a minha única vida, até ontem eu era só filha. Então, eu aprendi como ser uma boa filha, mas eu não aprendi como ser uma boa mãe, porque quando a gente se depara na maternidade, a gente olha e diz assim. Gente, coitada da minha mãe. Como é que a minha mãe aguentou isso? Porque eu olho a todo momento para mim, e olha que eu me julgo que fui uma boa filha, mas eu fico olhando e digo assim, como é desafiador esse processo, porque você Sim. não tem um manual e você tem e para quem tem dois, três filhos é mais desafiador ainda, porque o que serve para um não serve para o outro, porque são Não, personalidades diferentes. Mães, você se inventa, reinventa. Você pega uma habilidade que você aprendeu lá com uma, talvez sirva para essa, mas às vezes você tem que moldar aquela habilidade, porque o conceito é o mesmo, mas às vezes vai ser um pouquinho diferente como que você vai usar. Então você vai se rebolando no meio dentro daquela maternidade. É, então eu acho assim incrível, é uma escola da vida que é transformadora para a gente, né? E eu só tenho a agradecer pelo meu processo, né, da maternidade, que me ensinou tantas habilidades que eu nunca imaginei que eu tinha. Eu acho que Então, a maternidade é um caminho muito lindo de autoconhecimento, né? uhum. De amor, de autoconhecimento, de transformação. Acredito que é É, muito. esse amor incondicional que a gente tem é transformador, é um processo que para mim, e ao mesmo tempo do respeito que eu tenho que ter com aquele ser que depende de mim, e de que forma achar esse caminho do meio entre dar o limite e dar amor, Aham, respeitando aham, a individualidade dele, né? uhum. Então é um grande desafio
Eu só posso ser grata por essa bênção que eu recebi na minha vida. É isso mesmo. Grazi, bom, quero muito te agradecer por estar Ah, aqui obrigada. novamente. Obrigada por quem acompanhou a gente até agora. A Grazi vai fazer outra live, né, Grazi, falando de parentalidade. Isso, eu vou falar amanhã no meu Instagram com a Jéssica, que ela está fazendo curso comigo aqui, é uma psicóloga infantil, também tem uma grande experiência e a gente condensou algumas questões do treinamento que a gente teve aqui, até aqui para compartilhar com vocês especificamente sobre o tema parentalidade consciente. Vai ser no seu Insta? Vai ser no meu, no Faz Nota 10 amanhã, meio-dia. Uhum. Quem gostou do assunto vai poder escutar um pouquinho mais amanhã, meio-dia, muito bacana. E a Mia vai estar vindo aqui com a gente, 25 e 26, no nosso Meet da Jornada das Emoções. Se vocês ainda não fizeram inscrição, faça, que dá tempo ainda e vai ser muito bacana conversar um pouquinho sobre isso que ela falou, método laser. Sexta-feira ela vai estar dando um workshop, sexta-feira é o dia inteiro dela, que o tema é transformando desobediência em colaboração. Ai, que legal. E sábado de manhã é um pouquinho sobre parentalidade consciente. Bom, é isso, gente. Agradeço mais uma vez todo mundo aqui. Uma ótima tarde, viu, Grazi? E, Obrigada, viu, pelo convite. Sempre que quiser. ih, caiu? Aí, voltou. Tchau, Grazi. Tchau, Obrigada, tchau. viu? Beijo. Beijo, boa tarde, menina.